Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos falar sobre a bênção. Quando o Senhor manda Abrão deixar sua terra, sua família e a casa de seu pai e ir para a terra que ele lhe mostrará, não deixa a ordem sem o consolo da bênção. Eu te abençoarei, exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Está lá no comecinho do capítulo 12 do livro do Gênesis. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, o Senhor garante: Eu irei em socorro de minhas ovelhas. Farei cair chuva em tempo oportuno. Serão chuvas de bênção. No livro do profeta Malaquias, que encerra o Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos faz um pedido e apresenta uma garantia. Voltai a mim, e eu me voltarei a vós. Fazei a experiência e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. O amor sempre vai além. Não é uma bênção, mas chuvas de bênção. Não se trata de uma chuva qualquer, mas de abrir o reservatório do céu e derramar a bênção sobre nós. O beduíno, árabe nômade do deserto, ainda hoje chama as chuvas uma bênção do Senhor, bênção que põe fim à seca e renova as pastagens. É assim que age o bom Deus. Aqueles que abençoa, como diz o Salmo 23, ele não deixa faltar nada. Faz repousar em verdes prados, conduz as águas refrescantes, restaura as forças da alma e leva pelos caminhos retos. Isso não significa que os enfermos, por exemplo, não sejam abençoados. Pelo contrário, o próprio sofrimento, se aceito com amor, converte-se em bênção não só para o doente, mas para muitos. Lembro como o caríssimo Dom Eusébio, que foi nosso arcebispo em Florianópolis, pedia a Cida para oferecer seu sofrimento em favor das vocações sacerdotais. Como é bela a bênção litúrgica que encontramos no livro dos Números, no Antigo Testamento, capítulo 6, versículos 22 a 27. O Senhor disse a Moisés:
dize a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e te conceda sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Estamos cercados pelas bênçãos de Deus, que quer se manifestar na bênção que o pai e a mãe concedem aos filhos, constituindo-se eles próprios tantas vezes em verdadeira bênção. Temos a bênção da Igreja, esposa de Cristo, dada pelo Papa, pelos bispos e sacerdotes. A bênção e o dom da visão, da audição, de poder andar, a bênção do ar que respiramos, do sol que nos aquece, da casa que nos abriga, dos remédios que aliviam nossas dores. São tantas bênçãos, Abá, papai querido, e nós, tantos de nós, não as valorizamos e, às vezes, que terrível, nem as percebemos. Os celtas eram um povo da raça indo-germânica, cujas grandes migrações se perdem nos tempos pré-históricos. Deles herdamos uma bênção antiga e muito bonita, uma joia mesmo. Que o caminho venha ao teu encontro, que o vento sempre sopre as tuas costas e a chuva caia suave sobre os teus campos. E até que voltemos a nos encontrar, que Deus te sustente suavemente na palma de sua mão. Que vivas todo o tempo que quiseres e que sempre possas viver plenamente. Lembra sempre de esquecer as coisas que te entristeceram, porém nunca esqueças de lembrar aquelas que te alegraram. Lembra sempre de esquecer os amigos que se revelaram falsos, porém nunca esqueças de lembrar aqueles que permaneceram fiéis. Lembra sempre de esquecer os problemas que já passaram, mas nunca esqueças de lembrar as bênçãos de cada dia. Que o dia mais triste de teu futuro não seja pior que o dia mais feliz do teu passado. Que o teto nunca caia sobre ti e que os amigos reunidos debaixo dele nunca partam. Que sempre tenhas palavras cálidas em um anoitecer frio, uma lua cheia em noite escura, e que o caminho sempre se abra à tua porta. Que vivas 100 anos, com um ano extra para arrepender-te. Que o Senhor te guarde em sua mão e não aperte muito os seus dedos. Que teus vizinhos te respeitem, os problemas te abandonem, os anjos te protejam e o céu te acolha. E que a sorte das colinas celtas te abrace. Que as bênçãos de São Patrício te contemplem. Que teus bolsos estejam pesados e teu coração leve. Que a boa sorte te persiga, e a cada dia e a cada noite tenhas muros contra o vento, um teto para a chuva, bebidas junto ao fogo, risadas que consolem aqueles a quem amas, e que teu coração se preencha com tudo de bom que desejas. Que Deus esteja contigo e te abençoe. Que vejas os filhos de teus filhos. Que o infortúnio te seja breve e te deixe rico de bênçãos. Que não conheças nada além da felicidade deste dia em diante. Que Deus te conceda muitos anos de vida.
Com certeza ele sabe que a terra não tem anjos suficientes. E assim seja a cada ano, para sempre. Tão rica esta bênção celta, tão bela a bênção litúrgica contida no livro dos Números. Vamos agora a outra bênção. Segundo leio no livro O que Dizem os Santos, de Durval Baranovski e Padre Hélio Soares, a mais antiga bênção sacerdotal da Igreja Católica pertence à ortodoxia grega e é pronunciada com as seguintes palavras: O Senhor Jesus Cristo esteja conosco para nos defender, esteja conosco para nos descedentar, esteja conosco para nos proteger, esteja diante de nós para nos abençoar. Ele que está sempre na Santíssima Trindade e como Deus reina pelos séculos dos séculos. Amém. Tão belas estas bênçãos. E se você é pai, que belo poder dizer a um filho: Deus te abençoe, meu filho. E se você é mãe, quão rica a bênção que dá a seus filhos. Deus te abençoe, meu filho, minha filha. Voltemos à última ceia, Jerusalém, 2000 anos atrás, quando Jesus institui a Eucaristia, evento que se atualiza em cada missa celebrada. Relata o evangelista Mateus, no capítulo 26, versículos 26 a 28, de seu evangelho. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Em tudo a bênção. Ao se deixarem alimento para nós, Jesus abençoa o pão e o vinho, matéria do sacrifício eucarístico que, consagrados, se transubstanciam no seu corpo e sangue. Quanto amor! Dizíamos há pouco quanto o pai e a mãe podem transformar-se em bênção para os filhos. No livro As Bênçãos do Meu Avô, da editora Sextante, Raquel Naomi Remen, professora de Medicina Familiar e Comunitária na Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, relata como a mãe foi uma excepcional bênção em sua vida. Ela conta assim: Uma noite, quando eu tinha 16 anos, fui dormir no dormitório da escola e acordei 6 meses depois numa cama de hospital na cidade de Nova York. Minha doença revelara-se pela primeira vez da maneira mais estranha possível. Sofri um forte sangramento intestinal que me fez mergulhar num longo estado de coma. Era o fim de minha vida como uma pessoa saudável e o início de minha vida como uma pessoa portadora de uma doença crônica. Foi aí que, de fato, pela primeira vez conheci minha mãe. Sendo uma profissional, mamãe sempre passou várias horas do dia trabalhando. Era comum que eu só a visse quando ela chegava em casa tarde da noite para terminar de me dar banho, ler uma história ou me dar um beijo de boa noite.
Lembro-me dela como uma figura fugaz na periferia de minha infância, que tinha um perfume gostoso e tomava conta de mim nos fins de semana. Entretanto, nos 6 meses em que fiquei em coma, a vida mudou para nós duas. Eu era a única filha de pais mais velhos e superprotetores. Os temores de meu pai eram alimentados pelos médicos. Eles diziam que se eu me recuperasse do coma, viveria como uma inválida, seriamente limitada por uma doença que eles ainda não compreendiam e nem controlavam. Eu teria que ser submetida a uma série de cirurgias importantes. Provavelmente não viveria além dos 40 anos. Voltar à faculdade estaria fora de questão. Meu pai aceitou cada palavra, temendo por minha vida e acreditando no conhecimento dos médicos. Mas aquela não era a ideia que eu fazia do meu futuro. Minha vontade de ser médica era arrebatadora, e tendo sido sempre uma criança mimada, estava acostumada a conseguir o que queria. Meu pai e eu tivemos uma série de tempestuosas discussões e eu me lembro muito bem da última delas. Estava deitada numa cama de hospital com meu pai à minha esquerda e minha mãe à direita. Papai dominava a conversa, repetindo as palavras dos médicos mais uma vez. Quando eu, já zangada, afirmei que voltaria à faculdade, apesar do que os médicos haviam dito, ele, mais zangado ainda, declarou que não me daria o dinheiro para pagar meus estudos. Foi então que, pela primeira vez, mamãe resolveu dizer o que pensava. Embora fosse uma mulher profissionalmente independente, ela nascera na Rússia e, como sua própria mãe, fora sempre submissa aos desejos do marido em todos os assuntos pessoais. Não me lembro de tê-la visto questionar qualquer decisão tomada por meu pai e nem de tomar uma decisão familiar sozinha. Agora, porém, tudo havia mudado. Eu pago a faculdade, disse ela, sem alteração na voz. Papai ficou estupefato e desafiou-a. E onde você vai arranjar o dinheiro para fazer isso? Mamãe continuou a falar como se não o tivesse ouvido. Eu tenho uma conta no banco há muitos anos, disse sem mudar o tom de voz, e voltou-se para a minha. É toda sua, querida. Mamãe era enfermeira de saúde pública e tinha uma excelente formação. 24 horas depois, ela assinou um termo de responsabilidade para me tirar do hospital contra a recomendação dos médicos e tomou um pequeno avião comigo de volta para a faculdade. Era o seu primeiro voo. Ela passou os 6 meses seguintes comigo, levando-me para as salas de aulas, algumas vezes empurrando uma cadeira de rodas, quando eu estava fraca demais para andar, cuidando de mim até que eu fosse capaz de fazer tudo por mim mesma. Então ela me deixou lá e voltou para casa. Foram 2 anos difíceis, pois eu ainda me sentia doente e sem forças. Não conseguia comer direito, estava 12 ou 14 quilos abaixo do meu peso normal. As poderosas drogas que eu precisava tomar para controlar os sintomas haviam mudado radicalmente a minha aparência. Aos poucos, porém, fui descobrindo uma força que eu desconhecia e encontrei uma maneira de viver essa nova vida e seguir em frente. Muitos anos depois, conversei com mamãe sobre esse período tão difícil e como ele foi importante.
Lembrei a ela de nossos telefonemas diários e agradeci o seu apoio e confiança. Não conseguia imaginar por que ela deixara sua filha única tomando conta de si mesma no momento em que a maioria dos pais teria corrido para proteger e mimar. Tinha sido arriscado. Como ela não teve medo? Eu temia por você, disse ela, mas temia ainda mais pelos seus sonhos. Se eles morressem, essa doença dominaria sua vida. E assim ela me deu a chance de tentar, de verificar se eu poderia de fato me tornar uma médica. Minha mãe sentiu que se me permitisse que outras pessoas escolhessem um tipo de vida que eu levaria, eu teria parado ali mesmo, amarga, sempre pensando se teria sido capaz. Há tantas formas de morrer, Raquel, disse-me ela. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Eu simplesmente não sabia. E se eu não tivesse conseguido, mamãe? Se você não tivesse conseguido, minha filha, teria descoberto por si mesma o que era real. Talvez com o tempo você aceitasse e sonhasse outra vez. Amparar a vida no outro é muitas vezes algo complexo. Há momentos em que oferecemos nossa força e nossa proteção, mas a maior bênção que podemos oferecer ao outro é a crença que temos em sua luta pela liberdade, a coragem de apoiá-lo e acompanhá-lo quando ele descobre por si mesmo a força que irá se tornar o seu refúgio e o alicerce de sua vida. Acho que acreditar numa pessoa no momento em que ela não consegue acreditar em si mesma tem uma importância toda especial. É a nossa crença nessa pessoa, é o nosso amor por essa pessoa que vai se tornar o seu barco salva-vidas. Compreendo perfeitamente o que contou a doutora Raquel, a professora de medicina. Vivi quase 4 anos o sofrimento com a Cida, minha esposa, e nele, hoje mais do que então, vejo uma bênção para nós, especialmente para ela, que pôde preparar-se e muito bem para o encontro com o Pai do Céu. Escutemos agora a nossa canção, com Zé Vicente, cearense poeta, lavrador, compositor e cantor. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz, a paz na nossa vida, no nosso coração e a bênção para toda a criação. A paz na nossa vida, no nosso coração e a bênção para toda a criação. A paz na nossa casa, nas ruas, no país e a bênção da justiça que Deus quis. A paz na nossa casa, nas ruas, no país e a bênção da justiça que Deus quis. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz, a paz para quem viaja, a paz para quem ficou e a bênção do conforto a quem chorou. A paz para quem viaja, a paz para quem ficou e a bênção do conforto a quem chorou. A paz entre as igrejas e nas religiões
e a bênção da irmandade entre as nações. A paz entre as igrejas e nas religiões, e a bênção da irmandade entre as nações. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. A paz pra toda a terra e a terra ao lavrador, e a bênção da fartura e do louvor. A paz pra toda a terra e a terra ao lavrador, e a bênção da fartura e do louvor. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem às 8 horas e no domingo às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.